Graça e paz, abençoados em Cristo Jesus, amém? Eu quero trazer uma mensagem para você, que eu venho conversando muitas das vezes com os irmãos, mas eu não tenho esse privilégio de estar passando para você que está aí do outro lado, está aí na sua casa, querendo ouvir uma mensagem diretamente para o teu espírito. Não como esses líderes religiosos fazem, não, isso aí é tudo, você já entendeu que isso tudo é baganha. Então vamos lá. Eu vim conversando com os irmãos e muitos líderes religiosos, né? Foi 85 líderes religiosos que saiu desse sistema religioso, mas eu sei que foi o Espírito Santo que abriu a mente deles, não foi eu simplesmente falei. Quando eu pego eles com a Bíblia aberta, você tem que ver, você tem que estar junto. Muitas pessoas presenciou com a Bíblia aberta, eles não sabem de nada. Você vê esses líderes aí pregando, quando você vai para a Bíblia, eles não aguentam você. Lembra de Paulo, ele fala no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 16, ele disse bem claro, se tornaram meus inimigos por eu dizer a verdade. Então nós que falamos a verdade, muitas vezes, muitas pessoas que é incauto não conhecem a Bíblia, desfaz da gente, tem raiva. Mas por quê? Porque eles estão na escuridão. Muitos líderes religiosos nem passavam perto de mim. Quando eu vou para um lugar e eles me veem, eles dão a volta. Por quê? Porque eles odeiam a verdade. É isso que as mensagens da história bíblica. Se você falar para eles que a Bíblia é uma história que já passou, hoje nós vivemos em Deus, no Espírito, e sem a Bíblia, eles praguejam você. Irmão, eu já fui nessa minha caminhada, já fui espraguejado para todos esses líderes religiosos aí, ó. Eles não podem nem me ver. Eles falam mal de mim, eles me humilham, eles bagunçam, eles fazem tudo. Mas por quê? Porque eles são cegos. Eles estão nas trevas. Faz de conta, dá um exemplo para você. Quando você está num quarto escuro, assim, uns 2 dias num quarto escuro, e a pessoa chega e acende a luz, como é que fica você? Cego. Por quê? Porque a luz veio de uma vez, você estava nas trevas. É assim, estava na escuridão. É assim que funciona no mundo espiritual. Hoje, no reino de Deus, quando eu vou pregar a mensagem para esses líderes religiosos, eles dão pulo. Eles revoltam. Por que eles revoltam? Porque eles estão em trevas, estão com a mente fechada. Você pega um livro Bíblia, preste atenção para você entender. Você pega um livro Bíblia e lê hoje, e pensando que é para você, você está na escuridão, ou como se você estivesse em maldição. Por quê? Qual motivo? Porque tudo que está na Bíblia aqui não é para mim nem para ninguém, para você. Isso aqui é uma história. Uma história judaica. Não tem como você sair dessa aí, não. Ah, meu irmão, mas você está interpretando a Bíblia de outra forma. Não. Isso aqui não tem como interpretar. A Bíblia é uma história. Qual o motivo? Vou dar um exemplo para você. O livro de Tiago é para você hoje? Me responde. Responde nos comentários aí. Vê se o livro de Tiago é para você. Não, o livro de Tiago não é para você. Apocalipse não é para você. Os livros de Coríntios não é para você. O livro de Éfeso não é para você. O livro de Romanos não é para você, é para os romanos. O livro de Éfeso, o livro de Coríntios, o livro dos romanos, o livro de Apocalipse era João falando ali para o povo judeu, para sete igrejas da Ásia daquela época. Então não tem nada para você não. Ah, mas e Gênesis? Gênesis é a história que Moisés contou. Moisés era o quê? Tá vendo aí? Então vamos lá. Vou tirar uma dúvida para você aqui, que você vai
entender como que esses líderes religiosos aí são gananciosos. O ganancioso, irmão, Deus não fala com ele. Mesmo que Deus fala no espírito dele, ele não vai entender, porque ele despreza com as suas atitudes. Então vamos lá, preste atenção, abre seu livro no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 1. Esse livro aqui, eu já detonei 85 líderes religiosos, e eles hoje conheceram a verdade. Tem líderes religiosos que demoram 3, 4 anos. Eu já vi líderes religiosos demorar até 5 anos para conhecer a verdade, depois que eu abro a mente deles, que eu prego para eles, e o Espírito Santo abre a mente. Não é pregar, é relembrar eles, dizer para eles que isso que é evangelho, irmão. É dizer que esse livro não é para você, que Deus fala no teu espírito. Lembra daquela mulher de Samaria? Deus falou com ela, ela pegou a Bíblia, saiu pregando? Não, hein? É isso que a pessoa tem que dizer. Aí tem tantos... Hoje mesmo eu estava conversando com um líder religioso, que eu gosto deles, irmão. Quando você quiser cego mesmo, aí eu chego e rebento eles. Quando fala que é um pastor adorado por todo mundo aí, o que é mais fácil, irmão? Eu entro para dentro e prego mesmo. E falo com ele, chamo ele de mentiroso ainda. Deixa eu explicar para você. Teve um líder que demorou 7 anos para conhecer a verdade. Esse eu pregando até para a África, ele falou. Mas quando chegou aqui, ele conheceu a verdade. É isso que vocês têm que aprender. Então vamos lá. Abre no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 1. Vou falar de Tiago aqui, depois eu falo de Apocalipse para você entender. Então vamos lá. Tiago, capítulo 1, versículo 1, diz assim. Olha, irmão, você tem que prestar muita atenção, né, nas cartas bíblicas. Porque aqui é uma história. Tiago já até morreu. Então é história, que Tiago morreu, hein? Então é história. Então vamos lá, preste atenção. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então vamos lá. Tiago está escrevendo para quem? Para 12 tribos de Israel. E deixa eu te avisar, deixa eu te falar, onde está essas 12 tribos hoje? Para ouvir essa mensagem? Não tem, não está. Então, para quem foi que Tiago escreveu? Para as 12 tribos. Para qual foi a época? Naquela época. Essa escrita aqui, ela tem a data que ela foi escrita para aquele povo lá. Eu te peguei também, né? É isso que a Bíblia fala. As pessoas lêem a Bíblia e jogam no povo. Esses líderes religiosos que você vê aí, eles são enganadores. Por isso que Deus fala que eles são enganadores no livro de Isaías 56, 11. O próprio Isaías vinha falando que eles são enganadores. Por quê? Qual o motivo que eles são enganadores? Porque eles não entendem de nada. Nada. Se for para dar, qualquer líder religioso aqui do Brasil, se for para dar uma pontuação de 0 a 10, eu daria abaixo de 0. Não conhece nada da história da Bíblia. Esta Bíblia aqui já tem endereço, destinatário, tudo pronto. Isso aqui, a Bíblia não é bagunçada, não. As 7 cartas da Ásia era para quem? Paulo escreveu para aquela igreja da Ásia. Cadê as 7 igrejas da Ásia? Foi exterminadas, fechadas. E o templo de Salomão? Derrubada, aniquilada. É isso que um líder religioso não entende. Eles pegam a Bíblia aqui e trazem para o futuro. Você vê que falta de sabedoria, né? Isso é muito falta de sabedoria, é analfabeto, não sabe interpretar nada. Gente, você tem que entender que até a cultura dessas cartas aqui, a gente tem que estudar. Estuda a história bíblica para você ver. Isso é uma história, não tem, isso aqui não é mais, não vale mais para nossos dias de hoje não, hein? Então vamos lá que eu vou te mostrar para você. Abre o seu livro de Apocalipse para você entender. Eles falam que Apocalipse ainda vai acontecer. E põe medo no povo. Mas vou te mostrar para você que Apocalipse já aconteceu.
Jesus já veio? Já, não vem mais não. Todo olho verá. E aí? Todos que morreu agora aqui em 2019, viu a volta de Jesus? Não, hein? A volta de Jesus foi em 70 DC. Naquela época, era juízo para os judeus, para o seu povo. Não tem nada a ver, tá vendo? Gente, esses líderes religiosos tem que igual um irmão falou, tem que dar um couro de taca neles. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 1. Olha, irmão, toda a carta é endereçada no começo. Entendeu? Olha, cuidado. Você pega Malaquias 3,10 e aplica no povo. Malaquias 3,10 fala bem claro. Se você for no Malaquias 2, capítulo 2, você lá vai ver que o livro de Malaquias é Deus corrigindo aqueles sacerdotes daquela época que estavam roubando o povo. Tá vendo? Porque quando você rouba o povo de Deus, você está roubando quem? Deus. Lembra de Paulo? Saulo, ele perseguiu o povo de Deus. Quando Jesus veio ao encontro dele, o que Jesus falou para ele? Por que tu me persegues, Paulo? Por quê? Porque Paulo perseguia o povo de Deus para trazer para os templos religiosos. Você não tem, sabia não? Mas ué. Saulo, ele era tipo um pastor. Ele ia buscar o povo que não ia em templos. Por quê? Porque Jesus já tinha falado para aquele povo. Jesus não aceitava templos. Jesus nunca aceitou templos, irmão. Quando Jesus foi no templo, foi para chicotear aquele povo ali, ó. Deus nunca mandou ninguém abrir templo, não. Jesus já mandou abrir templo, irmão? Procura aí. Não. Ah, mas Paulo mandou congregar. Aonde que Paulo mandou congregar? Hebreus 10, 25. Abre o Google aí, ó. Fala com o Google assim, Google, o que é que significa congregar? O Google vai dizer para você. Arquésia. Chamados para fora. É isso, irmão. É tão fácil entender a história da Bíblia. A Bíblia tem essa história. Há quanto tempo que a Bíblia está aí? É uma história. Ela não pode ser real, não, hein? Judas escreveu essa carta para nós, brasileiros? Não. A carta de Judas é para nós? Não. De Tiago é para nós? Não. Aí, o que esses líderes religiosos fazem? Pegou a Bíblia e fez um negócio, um comércio. Por isso que Deus não agrada. Deus não fala mais por palavras, ele fala no Espírito. Jesus vinha falar para a mulher de Samaria. Meu Pai busca os tais que me adoram em quê? Em Espírito e verdade. O que é Espírito e verdade? Na mente, irmão. Então vamos lá no livro de Apocalipse para você não sair, você não perder o sentido dessa conversa, dessa live hoje. Vamos lá, presta atenção para você ver. Aí você vê que esses caras é maluco. Apocalipse, capítulo 1, primeiro. Escuta o que João fala na carta de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para, presta atenção, mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então vamos lá para você entender. Antes da cruz, servo não existe. Calma, preste atenção. Depois da cruz, servo aqui, ó, já não existe mais. Brevemente, não foi futuramente. Então, o Apocalipse aconteceu brevemente, tinha que acontecer. O que é brevemente? É rápido. Presta atenção, vai de novo. Anjo. Não, deixa eu explicar o seu negócio. Depois da cruz, você viu algum anjo falar? Não. As 14 cartas de Paulo
você vai ver nenhum anjo falar. Anjo só falava antes da cruz. O anjo anunciou a Maria, ok. Mas quem que anunciou a Saulo ou Paulo o evangelho? O próprio Jesus, o próprio Cristo. Ele não mais enviaria mais anjo depois da cruz. Não pode. Lembra de Paulo falando em Gálatas capítulo 1, versículo 8? Ele disse bem claro, se um anjo do céu ou outro pegou o evangelho que não seja esse, qual que é o evangelho, irmão? As 14 cartas de Paulo. Então vamos lá, o anjo falou? Não. Tá vendo? É tão fácil entender. E fica aí esse mundo aí, ó, o povo roubando, aí Deus manda doença aí. Ah, meu Deus, ah, meu pai, ah, meu Deus, não adianta, irmão. Clamar não adianta. Você não clama mais hoje depois da cruz. Não existe clamar. Ah, não existe, oh Deus, isso é uma mentira, irmão. Isso aí é um anúncio mentiroso. Isso é baganha. O Espírito Santo está dentro de você. Lembra de um vídeo que eu preguei para vocês há muito tempo atrás no meu vídeo? Depois você procura aí que está aí no vídeo. Que eu disse assim, como é que você vai buscar uma pessoa lá na rua se a pessoa está dentro de casa? Não tem como. Como você vai buscar Jesus no monte se ele está dentro de você? Você buscava Jesus no monte antes da cruz. Mas quando Jesus veio na terra, morreu no seu lugar, ele habita em vós. Lembra de Paulo, Gálatas capítulo 2, versículo 20? Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Tá vendo? Ah, irmão, isso é difícil demais. Mas é isso que Deus quer mostrar para você. A Bíblia já não é mais futuramente. A Bíblia, ela é só uma história. Irmão, mas se ela não estivesse no mundo, nós andávamos em espírito. Mas se nós não conhecêssemos essa história de Deus, gente, já vi gente que, eu fui no sítio, o homem era analfabeto, ele sabia que Deus é bom, misericordioso, Deus não faz esse negócio levar para o inferno, igual esses povos, esses líderes religiosos fazem, que esses líderes religiosos põem medo em você. Quando você entra num templo religioso, você é amedrontado, você é extorquido. O intuito de um líder religioso é tomar o seu dinheiro. Eles são sustentados por dinheiro. Isso é bíblico, irmão. A história bíblica fala tudo sobre isso. Tem pessoas que vendem livros, irmão, são cegos mesmo. Eles vendem lanche, eles vendem Bíblia, eles vendem revista, eles vendem revistinha, eles vendem teologia, eles vendem reunião, comunhão, busca do Espírito Santo, subida ao monte. Irmão, isso tudo é feitiçaria. Isso é feitiçaria. Hoje, depois da cruz, Paulo, você tem que aprender uma coisa, o ministério de Paulo foi debaixo da lei. Isso é difícil de você entender? É, mas é fácil você ir buscando, olha, o Quai, o TikTok, as redes sociais, estão tudo aí. Estão tudo aí, ó, mostrando para você a verdade. Isso é uma ferramenta que o próprio Deus mandou para você. E está na sua mão aí, ó, no seu celular. Se você está indo para o templo religioso, o que você quer, irmão? Ah, mas o pastor me roubou. Tem que roubar mesmo, hein? Olha as redes sociais aí mostrando para você. Eu vi um líder religioso dizendo assim, olha, não vai para redes sociais não. Claro. Olha, não vê TikTok não. Olha, não vê o Quai não. Por que não vê? É para que eles não abrem a mente, para eles não ser roubados. Hoje, irmão, só para mostrar para você, eles falam mal de todo mundo. Você sabe que o líder religioso fala mal de todo mundo, você sabe disso. Se você tem a sua vida reservada, não fala para um líder religioso, que quando você falar, você nunca mais vai ter paz. As pessoas vão olhar para você, sabe por quê? Porque são fuxiqueiros.
Eles são detonadores. Lembra no vídeo que eu fiz aí sobre Caim? As pessoas perguntando para mim qual que era a marca de Caim que Deus tinha colocado em Caim. Eu falei, irmão, o Caim e Abel, eles são gêmeos. Eles nasceram todos os dois juntos ali, ó. Igualzinho Jacó e Esaú. Abel nasceu com toda a bondade e amor de Deus. Caim já nasceu para ser invejoso. Essa é a marca que quando Caim descobriu que ele errou, Deus falou para ele, botar a marca no você, Caim. Caim é culpado? Não, irmão. Foi Deus que colocou em Caim. Isso aí ninguém tira, não. Lembra no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 13, eu não sei se eu me engano assim. Eclesiastes 7,13 fala bem claro, quem pode endireitar aquele que eu fiz torto? Quem é? Oração? Ah, pode parar. Feitiçaria não, né, irmão? Pelo amor de Deus. Você quer mudar Deus agora? Esses líderes religiosos, eles querem mudar Deus, eles querem mandar em Deus, hein? Eles querem mandar em tudo. É isso que você tem que entender. Todos esses livros bíblicos já têm endereço, irmão. Não é para você, não. Não serve para você, não cabe na sua vida. Mas, irmão, como é que eu falo com Deus em espírito? Lembra de Jesus falando? Quando quiser falar com meu pai, entra no quarto. Você entende isso? Não, então. Se você não entende, continua sendo roubado por esses líderes religiosos. Além de você ser roubado por eles, eu vi um líder religioso falando assim. Ele falou, né? Ele mandou debaixo do comentário aí, de um vídeo meu, dizendo assim, as pessoas agora vai para dentro de casa, faz um vídeo e falando de Deus. Rapaz, não tem ninguém no mundo que fala mais mal do que as pessoas igual um líder religioso, não. Eles são tipo Caim. Esses caras que estão dentro do líder, está dentro de uma igreja, eles são descendentes de Caim. A maldade deles é muita. Você tem que entender isso. Jesus, quando foi no templo, ele expulsou esses cambistas tudo lá. Eu vejo pessoas vendendo revista. Dá dor no meu coração. Eu vejo as pessoas vendendo tudo quanto é ortografia, dizendo que é de Deus. Não. Isso é maldade, irmão. Deus, ele fala no teu espírito. Deus não fala através de tem um homem aí que fez um livro aí, Dormir com o Espírito Santo. Oh, meu Deus. Que falta de sabedoria. Toda vez que você está nas trevas, irmão, toda vez que você trevas na Bíblia, na história bíblica, significa falta de informação. Escuridão é a mesma forma. Perecer é a mesma coisa. Inferno é a mesma coisa. É escuridão. É falta de entendimento. Quando Deus falou lá no Oséias 4,6, diz assim, o meu povo perece de falta de entendimento. É isso aí. É isso aí. Se você não tiver entendimento de conhecer a história bíblica, que essas cartas aqui, tudo já tem endereço destinatário, você vai viver sempre enganado. A Bíblia não é para você. Eu falo com toda a autoridade. A Bíblia não é para você. Você pode estudar ela? Pode. Mas não colocar, não praticar. Porque todas essas práticas aqui, quando Paulo fala no livro de Romanos que a lei é uma maldição, é assim. A lei é maldição. Só que para entender isso aí, você tem que ter a mente aberta. E é Deus que vai abrir sua mente. Eu vou falar aqui, igual eu estou falando aqui. Mas só Deus pode abrir a sua mente. Se você for filho da escrava, você não vai conhecer a verdade. E qual que é a verdade?
Hebreus 10, 20. Caminho novo e vivo caminho. É pelo Espírito. E não é mais pelo que ele diz, João 8,32. Quando Jesus estava falando lá em João 8,32, ele estava dizendo para quem? Para o judeu. Tudo que Jesus falou em parábolas era para o judeu. Você sabe por quê? Porque se o judeu descobre a parábola, matava Jesus. Então Jesus veio falando em parábola. Escuta para você ver. Em Mateus 21, 33 até o 44, Mateus capítulo 21, versículo 33 a 44, ele fala contra os tempos religiosos, se você não sabe, porque ali é em parábolas. Jesus falou tudo o que está acontecendo nesses tempos religiosos, que ele ia tirar todo mundo, que esse povo era ladrão, estava roubando o reino dele. Quem vende revista, Bíblia, tudo em nome de Deus, cura em nome de Deus, expulsar demônio em nome de Deus, que isso não existe. Isso tudo é roubando o reino de Deus, sabia? E quando você está lá, você está no meio. Deus não fala com você. Quem fala dentro do templo lá é um homem. Ele faz a barganha aqui na Bíblia e lança em você. E você, glória a Deus, aleluia. Tem pessoa que até rupia, até pula, até dá salto mortal. Já viu isso? Ah, então. Isso é carne, irmão. Eles estão na lei ainda. E quem está na lei é maldito. Você está entendendo? Então, todas as cartas que estão escritas no livro Bíblia, na história Bíblia, não é para você. Nossa, quando um religioso vê eu falando assim, fica doido, não fica? Fica. Mas todos os religiosos que eu peguei assim, mano a mano, não suportou a verdade. Eles se renderam. Porque quando eu disse para eles que o livro de Tiago era para as 12 tribos de Israel, eles tremeram na base. Quando eu disse para eles que Malaquias estava falando para o sacerdote daquela época que estava roubando Deus, Malaquias não manda você devolver dízimo, não. É a conversa de Malaquias com o sacerdote daquela época. E Deus fala uma coisa muito séria, irmão. Ele diz assim, olha, que todos os profetas que vieram falar em nome dele, esses caras que estão aí dentro dos líderes religiosos, tá dentro dessas igrejas, templo aí, eles o mataram. Mataram porque, olha Estevão para você ver, lê lá, Atos 7,48, eles mataram Estevão. Porque Estevão falou que Deus não habita mais dentro desses lugares. Você nunca viu? Atos 7,48, lê lá para você ver. Eles pegaram o Estevão e levaram fora da cidade e o mataram. Por quê? Porque Estevão falou, ó, a lei e os templos religiosos, Deus não age mais. Eles inventaram algo contra Estevão e o mataram. Assim fez com Zacarias dentro do... Gente, vocês nunca viram que eles mataram no livro de Lucas? Pode ler lá para você ver que eles falam. O próprio Lucas fala que eles mataram Zacarias dentro do templo religioso. Entre o altar ali, ó. Deus falou assim, eu vou acabar com esses altares. Eu vou acabar com essas igrejas. Isso foi uma promessa de Jesus, irmão. Promessa de Deus. Deus falou que ia acabar com essas igrejas, com esses templos tudo. Mas o povo continua resistindo à maldade, coração. Paulo acabou com as 7 igrejas da Ásia. Essas 7 cartas aqui, essas 14 cartas, foi tudo para aquelas igrejas daquela época. Eles conseguem distorcer a mente deles da maldade, conseguem distorcer as mensagens de Paulo. E Paulo falou sobre isso, você acredita? E Paulo disse sobre essas coisas, que ele ia deturbar, ele ia retorcer a palavra do Evangelho.
É triste, né, irmão? É muito triste. Então fica aí. Então você já viu, né? Tiago, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Todas as cartas têm um cabeçalho. Você sabia? Vai abrir aqui para você ver. Abre o livro de Lucas para você ver. Abre o livro de Lucas para você entender. Irmão, sabe por quê? Porque eu gosto de abrir e mostrar para as pessoas entenderem. Livro de Atos, capítulo 1. Pode abrir para você ver. O livro de Atos era para quem? Para quem Lucas estava escrevendo o livro de Atos? Tá aqui, ó. Não é para você, não. É para aquela época. Vamos lá? Atos capítulo 1, versículo 1 diz assim: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Esta carta, Lucas está escrevendo para quem? Teófilo. Não sabia? Pois é. Todos os livros ali já tem para quem? E de livro de João, para o judeu. E o livro de Mateus, judeu. E o livro de Marcos, para o judeu. E para nós, brasileiros? Nenhuma. Não tem nada para nós aí no livro bíblico. Nada. São histórias para aquele povo daquela época. Tudo já consumou. Quando Jesus diz está consumado, é porque consumou tudo. Não tem nada mais para o homem fazer hoje. Nem grego, nem judeu, nem gentil. A Bíblia já foi toda consumada. É triste. Não é fácil ouvir essas verdades. Até você que está ouvindo esse vídeo aí tá meio esquisito, tá? Tá, mas não é a verdade? Não tem como. Tudo nesse livro Bíblia, tudo. O que eu faço com aquele livro Bíblia aqui? Eu só estudo, relembro, como fosse uma foto de uma pessoa. Igualzinho. Eu fico aqui olhando. Olha como foi. Olha como que Jesus foi. Foi tremendo aquela época. Jesus morreu hoje ou morreu aquele dia? Acabou. Jesus virou história. É difícil, né, irmão? Para ter a mente aberta. Então fica a dica. Que Deus continua. Nesse negócio de Deus te abençoe, não. Não. Você já é abençoado, irmão. Está no livro de Éfeso, capítulo 1, versículo 4. Desde aquela época que Paulo falou para a igreja de Éfeso, ele está dizendo: olha, vocês é abençoado, viu? Vocês já são abençoados em Cristo Jesus. Amém? Então fica a dica. Graça e paz.